Bem, pessoal, vamos chegar aqui a mais uma aula. Na verdade, essa é a nossa última aula, né, de anatomia e fisiologia. É um assunto tranquilo, tá? Quer dizer, o sistema endócrino ele tem sua complexidade, mas como seguindo o que eu já fiz com as outras aulas, é, eu fiz um grande resumão, tá? De forma que fique simples, que vocês possam compreender. Então, o que é que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver os aspectos gerais do sistema endócrino, tá? Vai falar sobre glândulas, claro, porque o sistema endócrino é um sistema das glândulas. Vai identificar onde fica cada glândula no corpo humano. Vai classificar, tá, as glândulas. Falar quais são os hormônios que elas secretam e qual a função de cada hormônio, de uma maneira geral. Então, de uma forma geral, né, de um aspecto gerais do sistema nervoso, do sistema endócrino, ele é um sistema que ele é formado por glândulas ou tecidos, né, que produzem substâncias essas que atuam juntamente com o sistema nervoso na coordenação de todas as atividades do organismo. É, Essas substâncias a gente chama de hormônios, tá? Então, o sistema endócrino é o sistema das glândulas e dos hormônios. Por que é um sistema? Porque são várias glândulas que produzem determinados hormônios e que atuam para um único propósito, que é manter o corpo funcionando e em homeostase, em equilíbrio. Agora, o que é uma glândula? A glândula, ela é um tecido, né? Ou ela pode ser um tecido ou um órgão, cuja função é produzir e secretar os hormônios, né? Que eu coloquei aqui algumas substâncias com função pré-determinada, ou seja, cada hormônio tem uma função no corpo ou em determinado órgão ou em determinada estrutura do seu corpo, tá? Então, assim, quando uma glândula produz um hormônio, ela está produzindo para que ele chegue em determinado órgão, que a gente chama de órgão efetor, que vai realizar aquilo que o hormônio mandou. E o que são hormônios? Né? Hormônios são mensagens. Digamos que o hormônio é uma mensagem química. Então, digamos que eu preciso mandar uma mensagem, o cérebro precisa mandar uma mensagem para o coração, ou então, o cérebro não, né? Uma glândulazinha lá no encéfalo, que é chamada de hipófise, ela precisa mandar uma informação lá para os rins, para o rim fazer uma determinada coisa. Ou ela precisa mandar uma informação lá para o coração. Ou a glândula que está lá no rim precisa mandar uma mensagem para o coração. Então, como é que ela manda essa mensagem? Ela não é neurônio para estar enviando impulso nervoso. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai produzir um líquidozinho, que é uma substância, que é o hormônio. Esse hormônio vai carregado de informações, cai na corrente sanguínea. O sangue, como é um transporte, vai levar. Aí, nesse exemplo que eu dei, vai chegar no coração e o coração, de repente, vai atender a mensagem. Que mensagem é essa? Aqui, o que é que o coração vai atender? Eu vou falar mais adiante, tá? Mas o que eu quis falar com esse resuminho aqui, com essa analogia, é que o hormônio é como se fosse uma cartinha escrita por alguém e entregue para que a pessoa que lê vai executar o que está pedindo lá. Nesse caso é o órgão e uma glândula. Essas substâncias, né, que são os hormônios, elas podem ser secretadas dentro do sistema circulatório, que são os hormônios, ou fora dele, que são outras secreções. A gente tem glândulas que também produzem substâncias que não são endócrinas, como por exemplo glândula salivar, glândula sudorípara. Elas são glândulas exócrinas. Elas produzem para fora do corpo ou para dentro do corpo, mas fora do sangue, ok? Então, o sistema como um todo ele é formado basicamente pelas seguintes glândulas. Então, aqui ó, no encéfalo tem a hipófise. No pescoço, abaixo da laringe aqui, a gente tem a tireoide. E atrás da tireoide, a gente tem as paratireoides. Na região do tórax aqui, acima do coração, a gente tem o timo. Aqui na região
abdominal, a gente tem o pâncreas e as suprarrenais, supra, acima, renais dos rins, então ampliando ela aqui, elas aqui. E na região pélvica, nos homens a gente tem os testículos, na mulher a gente tem os ovários, ok? Então são essas as glândulas que fazem parte do sistema endócrino. Se eu for separar por região, eu tenho na região cefálica a hipófise, então glândula cefálica é a hipófise, tem a pineal lá dentro que a gente vai falar sobre ela. Na região cervical a gente tem tireoide e paratireoide, na região torácica o timo, região abdominal pâncreas e suprarrenais e região pélvica ovários e testículos, tá? Isso se for separado por região. Então vamos falar das cefálicas. Primeiro vamos falar sobre o corpo pineal, ou também chamada de glândula pineal. Ela situa-se no hipotálamo, que é lá no sistema nervoso, que a gente viu na aula passada, e ela produz um hormônio chamado melatonina. A melatonina é um hormônio que regula o ritmo cardíaco. Então, quanto mais melanina, mais sono, digamos assim. Regula o ritmo cardíaco, regula o sono também, tá? É o hormônio do sono, digamos assim. Então, a ação da melatonina, ela é inibida pela luminosidade. E quanto mais luz, menos produção de melatonina. Lembrando que a melatonina é o hormônio que faz a gente dormir, né? Que faz com que a gente durma. É o hormônio do sono. Quando você vai para um quarto, apaga a luz, né? Liga o ventilador ou o ar-condicionado. Se você não tiver com estresse, né, com ansiedade, estiver em estado normal, você naturalmente vai dormir. Por quê? Porque no escuro e com a temperatura ideal para o seu conforto, vai ser produzido muito mais melatonina e você vai dormir. Os bebês, né, eles têm uma grande produção de melatonina, até porque eles crescem rápido, e durante o sono, né, há uma regeneração e um crescimento celular. Então o bebê dorme bastante, tem bastante produção de melatonina. Pode observar que bebê quer fazer um bebê dormir, bota o ambiente escurinho, que, que ele acaba dormindo, né? Claro que tem bebês que, por causa da mãe e do pai, criou hábitos de tem que balançar a bundinha para ele dormir, tem que ficar balançando no braço, tem que fazer isso, fazer aquilo, tá? Mas bebês sem vícios, basta apagar a luz, deixar a temperatura agradável, que naturalmente ele vai dormir por causa da produção da melatonina. Logo abaixo da glândula pineal tem o órgão subcomissural, tá? Ele situa-se no hipotálamo também. Ele produz um hormônio que age na camada cortical da glândula suprarrenal e essa vai lá e produz aldosterona. E a aldosterona ela regula o metabolismo, né, de sais minerais como sódio, como fósforo, como potássio. Então aqui, ó, isso aqui a gente viu na aula passada do sistema nervoso, só que aqui está um pouquinho diferente, né? Porque esse corte estava sendo visto de frente. Aqui é o tronco encefálico e aqui, ó, na região do hipotálamo, lá de encéfalo, está o corpo pineal. Essa bolinha pequenininha aqui, ó, é a glândula pineal. É ela que produz a melatonina. Então, falando da hipófise, né? A hipófise ela está conectada abaixo do hipotálamo. Então, hipófise é isso aqui, ó. Tem duas bolinhas, né? Tem gente até que acha parecido assim o formato do testículo. Mas isso aqui, a hipófise, ela fica aqui, ó, na região do hipotálamo, né, logo abaixo do hipotálamo. Essa linhazinha aqui, essa partezinha dele é a haste hipofisária, né, que liga. Se vocês observarem, tem duas partes. Tem essa maior, tem essa menor. Nessa posição aqui, ó, do cérebro, essa parte está voltada para frente e essa parte está voltada para trás. Então, aqui a voltada para frente é chamada de adenohipófise. Aqui a voltada para trás é chamada de neurohipófise. Independente disso, as duas estão aqui, ó, ligadinhas por ductos e por neurônios, né, fibras nervosas, ao hipotálamo, ok? Então, qual é a diferença de adenohipófise e neurohipófise, de fato?
A adenohipófise fica na parte anterior, na frente, e ela possui um canal secretor que transporta suas secreções para fora do corpo ou para o interior de um órgão. Então ela vai produzir aqui, ó, e esses ductozinhos, o que ela produziu, ela vai jogar na corrente sanguínea, ok? A neurohipófise, ela não produz, ela armazena os hormônios que são produzidos no hipotálamo, ou seja, a adenohipófise está aqui na frente, ela produz e ela excreta. Aqui a setinha. A neurohipófise, ela não produz, ela só secreta aqui, ó. Tá vendo esse tubinho aqui, ó? A setinha entrando, ok? Então, a adenohipófise produz e envia. A neurohipófise não produz, ela armazena e envia, ok? Então, quais são os hormônios que cada uma produz? Tá falando primeiro da... antes disso, vamos falar aqui, ó, o encéfalo. Então, tá aqui, ó, o cérebro, como a gente viu, na anterior, o cerebelo. E o diencéfalo, sendo que essa parte de baixo aqui é o hipotálamo, e essas duas bolinhas aqui são a hipófise, ok? Ampliando, a gente tem aqui, ó, hipotálamo, que é aquela parte maior, o infundíbulo, e aqui a hipófise, ok? Estou falando sobre os hormônios, vamos falar sobre os hormônios da adenohipófise, que é a partezinha da frente da hipófise. Então tem um hormônio chamado STH. O STH, ele é conhecido como GH, muita gente conhece ele como GH, é o hormônio do crescimento, mas ele é o hormônio somatotrópico, tá? Que é o hormônio do crescimento. Então ele é responsável por crescimento ósseo, por crescimento muscular. Por isso que a gente vê ou ouve atletas, entre aspas, né, usando GH injetável para crescer musculatura, né, para ficar forte. A gente conhece isso como anabolizante, esteroide, né? Mas o GH o nosso corpo produz principalmente na madrugada entre 4 e 5 e meia da manhã. Há um pico da produção de GH, tá? O LTH é a prolactina, que é o hormônio produzido pela adenohipófise, e ele estimula o crescimento da mama e a produção do leite. Então, todos os meses, quando as meninas estão no período menstrual, há um crescimento da mama, né? Um inchaço. As meninas sentem um leve inchaço na mama. Esse inchaço acontece porque a adenohipófise prepara, digamos assim, a mama para caso haja uma possível gestação, uma possível fecundação e tudo mais. E aí a hipófise entende que ela precisa preparar a mama para daqui a alguns meses produzir leite. Quando não tem essa fecundação, ou seja, a mulher não engravida, aí diminui a produção de prolactina e a mama diminui de tamanho e volta ao que era, né? Mas a prolactina é o hormônio que estimula o crescimento da mama, né? E a produção do leite, ok? O MSH é o hormônio melanotrófico. Ele é responsável pela distribuição de melanina na pele. Ou seja, tem células, os melanócitos, que produzem melanina na pele. Mas eles precisam receber a mensagem de que tem que produzir melanina constantemente, se for o caso de uma pele negra. Ou em caso de radiação solar, se for o caso de uma pele clara. Então, o melanotrófico é o hormônio produzido pela adenohipófise para fazer com que essas células produzam melanina. E aqui, ó, o TSH, que é a tireotrofina, é o hormônio que é produzido na adenohipófise, ou seja, lá na cabeça, e vai estimular a tireoide. Ou seja, para que a tireoide funcione, ela precisa receber uma informação aqui, ó, da hipófise, mais especificamente da adenohipófise, ok? Então a adenohipófise produz o TSH, que é a tireotrofina, e a tireotrofina vai estimular a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos. É como se aqui fosse uma pessoinha, aqui fosse outra pessoinha, e essa aqui vai dizer, ei, começa a trabalhar, e aí a tireoide começa a produzir, ok? Os outros hormônios da adenohipófise são o ACTH, que é o adrenocorticotrofina. Pelo nome a gente já consegue até associar, né? Adreno, glândulas adrenais, que são as suprarrenais. Córtico é o córtex.
e trofina, estímulo, crescimento. Então, a adenohipófise, ou o hipotálamo, vai produzir um hormônio precursor que vai agir na adenohipófise, que vai produzir o ACTH, que vai aqui, ó, estimular a glândula suprarrenal. Vai estimular ela para quê? Para ela produzir um hormônio chamado cortisol. Então, semelhante ao que eu falei agora, né, que a tireoide só trabalha se a hipófise mandar, a glândula suprarrenal só vai trabalhar, ou seja, só vai produzir hormônios se a hipófise mandar. Então, a hipófise, para mandar, ela tem que mandar uma mensagem. Essa mensagem vai através do hormônio adrenocorticotrofina, ok? O outro hormônio é o folículo estimulante e o luteinizante. O folículo estimulante, ele estimula o crescimento dos folículos. Então, aqui a gente tem o esquema de um ovário, o esquema da tubuterina. Aqui é outro, né? Então, o que é que acontece? O folículo estimulante, ele vai lá e, puf, pega esse aqui, ó, azulzinho, e diz assim, ei, folículo, esse mês é tu que vai amadurecer um óvulo, vai-te embora, desenvolve aí, porque tu vai botar um óvulo para fora. Então, esse folículo começa a amadurecer, ó, começa a amadurecer, tá vendo que ele tá ficando maior aqui, ficou maior aqui, e o óvulo tá lá dentro, né? O ovócito tá lá dentro. Só que o folículo estimulante, ele só funciona, ele só manda o ovário amadurecer um folículo, amadurecer um óvulo lá dentro. Ele não manda o folículo sair, o óvulo sair, o ovócito sair, ele não manda. Quem manda é esse aqui, ó, é o hormônio luteinizante. Então o luteinizante chega lá, ó, e diz assim: "Ei, folículo, bota para fora". Aí o folículo, puf, aí libera o óvulo e o óvulo vai lá para a tuba uterina. Então todo mês, meninas, tem um aumento na produção de FSH e LH, sendo que o FSH, folículo estimulante, vai pegar o folículo que está lá adormecido e vai fazer ele acordar e amadurecer. Quando ele amadurece o óvulo lá dentro, né, o luteinizante chega lá e diz, vai-te embora. Puf, aí ele acaba sendo liberado, né? Ele libera o óvulo. É o hormônio da ovulação, o luteinizante, ok? Numa mulher que já está entrando na menopausa, a quantidade de folículos é bem pouquinho, ó. Aqui tem um monte de folículo, né? Ele só começa a amadurecer, nessa cor que eu acho que é azul, ele só começa a amadurecer quando vem aqui o folículo estimulante que estimula ele. Mas na menopausa já começa, ó, ficar com menos folículos, até o momento que vai acabar. E aí é menopausa de vez. Aí tem uma baixa de... Aí cessa, né, a produção de folículo estimulante e de luteinizante. Agora que a gente falou da adenohipófise, que é o da frente, vamos para a neurohipófise. A neurohipófise, lembre, ela não produz, ela só acumula os hormônios que o hipotálamo produz. Então, o primeiro hormônio que eu vou falar da neurohipófise é a ocitocina. O hormônio ocitocina, ele age na musculatura lisa dos órgãos e ele é responsável pela descida ou eliminação do leite. Falta outra coisinha que eu vou falar. Então, ocitocina, sabe quando às vezes a mulher está gestante e não teve o bebê ainda, claro, está gestante lá, até com ter lá 4 meses, 5 meses, e começa a sair pinguinhos de leite? Significa que ela está com uma produção boa de ocitocina e de prolactina, claro, porque a prolactina fez o leite ser produzido lá dentro, e a ocitocina fica expulsando o leite, ó, e ele começa a pingar, né? Então, não só para a produção do leite a ocitocina funciona, mas veja, age na musculatura lisa. Então, musculatura lisa, vamos lembrar de útero. Então, se aqui na musculatura da região da mama, né? Claro, lembre, a mama tem gordura, tem tecido conjuntivo, né? Mas assim como age expulsando o leite, né, da mama, vai expulsar alguma coisa dentro do útero, né? No caso do útero, que é a musculatura lisa, a ocitocina quando chega lá, ela faz o útero ficar contraindo, para quê? Para expulsar o bebê, ou seja, para auxiliar no parto, na expulsão do bebê. Mas, no caso de uma não fecundação, né? A mulher chegou, liberou um óvulo, não teve fecundação, ou seja, não engravidou, ela vai menstruar, não é? Então, o endométrio, né, que cresceu para acomodar um possível bebê,
Como você não engravidou, o útero vai contrair para descamar esse endométrio, ok? Então a ocitocina serve, a função dela, né? É para fazer a ejeção do leite, para o leite ser ejetado da mama, e também para fazer o útero expulsar o bebê ou a menstruação. Em alguns casos, não sei se isso ainda é usado, mas teve casos já de mulheres que recebiam doses de ocitocina durante o parto normal, porque ela não estava mais com força para empurrar o bebê. Tinha dilatação, mas não tinha mais força. Então, aplicava-se ocitocina e a ocitocina faz o útero na hora receber a mensagem de dizer: vou contrair, e tome contrair para o bebê sair. E no instante saía. Vinha aquela dor intensa da contração e expulsava o bebê para fora. O outro hormônio da neurohipófise é chamado vasopressina, também conhecido como ADH. Ele regula a absorção de água nos túbulos renais. Vaso, lembre, vasinhos, pressina tem pressão, antidiurético. Se vocês lembrarem da palavra diurese, né, diurético significa fazer xixi, eliminar. Então, antidiurético significa não fazer xixi. Então, se eu estiver bebendo muita água e eu tiver com um aumento de hormônio antidiurético, significa que essa água vai ficar no meu corpo. Eu não vou fazer tanto xixi. E para que eu não faça xixi, os meus rins, em vez de eliminar, ele tem que reabsorver. Então, o que é que acontece no esquema? Vamos dar o exemplo de uma pessoa que está bebendo pouca água. Então, a pessoa que bebe pouca água, naturalmente, ela vai ter um aumento na pressão osmótica do sangue, ou seja, vai ter uma maior concentração de sais no sangue. Né? De sais que eu falo, dos elementos minerais. E depois, esse aumento de sais vai estimular os receptores do hipotálamo, e os receptores do hipotálamo vão produzir o ADH e vão jogar aqui, ó, na neurohipófise. Aí a neurohipófise vai jogar o ADH que ela armazenou aqui, ó, nos rins. Quando chega nos rins, o ADH vai lá para os ductos coletores. Se vocês lembrarem, os ductos coletores, eles reabsorvem aquilo que o nosso corpo tiver faltando e jogam fora o que o corpo tiver em excesso. Então, como você aqui, ó, tá bebendo pouca água, quando o sangue passa pelo rim filtrando aqui, você já tem pouca água, então o rim vai reabsorver aquela água para que você não desidrate, né? E aí grande quantidade de água é reabsorvida e consequentemente vai diminuir a pressão osmótica do sangue, vai diluir lá. Então o ADH ele é antidiurético, ou seja, você faz menos xixi. Um exemplo disso é quando você está na academia. Quando você está trabalhando na academia, você bebe bastante água, você bebe água de instante em instante. Mas se você parar para pensar, você não fica indo ao banheiro de instante em instante para fazer xixi. Por quê? Porque apesar de você estar bebendo muita água, você está suando muito também. Então você já está eliminando água pelas glândulas sudoríparas. Então há uma grande elevação de ADH, na produção de ADH e liberação no sangue, que vai lá para o rim. E lá no rim, o hormônio diz: ei, túbulo renal, ei, néfron, segura aí o xixi, ou segura aí a água, pega de volta, que ele já está eliminando lá pelas glândulas sudoríparas. Segura aí. Quando ele terminar a atividade, aí eu libero, tá bom? Aí a gente fica sem fazer xixi o tempo todo durante a atividade física. Mas depois que você sai da academia, pode observar quem faz academia ou quem já fez. Quando você sai da academia, 5 minutos depois que você vai pelo meio do caminho, ou então quando chega em casa, dá uma vontade enorme de fazer xixi. Por quê? Porque agora vai ter uma diminuição na produção do hormônio antidiurético e você vai e o rim não vai mais estar absorvendo grandes quantidades de água, ok? Detalhe: quando a gente bebe álcool, né, cerveja, vinho ou qualquer outra coisa, a gente fica querendo ir ao banheiro o tempo todo, né? Fazer xixi, principalmente cerveja. Então significa que a cerveja ela inibe a produção do ADH, ela inibe a ação do ADH. Ou seja, o rim não vai ficar reabsorvendo, o rim vai jogar fora. E aí você desidrata, por isso que desidrata. Então, se tiver algum, vamos falar aqui, ó, de disfunções hormonais, né? Se tiver algum problema na função da glândula hipófise, ou seja, ela não está trabalhando direito, ela está produzindo mais hormônio ou menos hormônio do que deveria. No caso do GH, né? Se ela estiver produzindo mais GH do que o normal, o indivíduo pode vir a ter gigantismo. Se ela vier a produzir menos, o indivíduo pode vir a ter nanismo.
Isso não quer dizer que o anão, todo anão, tenha problema, né, de disfunção na hipófise. Não, porque tem nanismo hereditário, ok? Mas tem aquele nanismo que, quando você faz o exame lá, você vê que a hipófise está produzindo menos hormônio do que o normal. E o gigantismo é quando está produzindo mais. Descendo da cabeça para o pescoço, a gente tem a cervical. Então, quais são as glândulas cervicais? A gente tem a tireoide. E onde é que fica a tireoide? Localizada abaixo da laringe. Para quem não lembra, a laringe é na região do pescoço, aqui, ó, tá? Essa partezinha que o pessoal chama de gogó no homem. Então aqui, ó, embaixo dela tem uma glândulazinha, que é a tireoide. Observem que a tireoide está conectada a vasos sanguíneos, né? Então assim que ela produz, já cai na corrente sanguínea os hormônios, tá? Quais são os hormônios que a tireoide produz? Tiroxina, conhecida como T4, e triiodotironina, conhecido como T3. Esse aqui é decorrente desse, tá? Aqui tem 4 moléculas, aí quando se quebra, fica uma de 1 e uma de 3. Então, ambos os hormônios estão relacionados com o crescimento e o metabolismo das células do organismo, tá? Então, aqui está a tireoide, o esquema da tireoide, então hormônio T3 e T4. Quando a gente fala crescimento e metabolismo das células, quando a gente fala das células, é de vários órgãos, não é de uma célula específica, é de vários órgãos. Então, no coração, a tireoide, os hormônios tireoidianos, atuam auxiliando a função cardíaca. Nos rins, atuam auxiliando nos rins, ó, no intestino, atua auxiliando a digestão. No cérebro, lá no sistema nervoso, né? Ajuda no desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso. No caso dos ossos, lá na medula óssea. E no caso dos músculos, lá na contração muscular. Cada um à sua maneira, ok? As paratireoides, a gente está vendo aqui a tireoide, né? Como a gente viu na imagem anterior. A gente está vendo aqui a paratireoide, a tireoide. Aí tem aqui paratireoides, pequenas massas arredondadas de tecido glandular. Eu estou falando que ela é cervical, então ela está pelo pescoço. O nome dela é paratireoide, significa que ela está agarrada na tireoide, né? Mas aonde é aqui que a gente não está vendo? Então vamos olhar por trás da tireoide. Então quando você olha lá por trás, ó, tem 4 bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Então essas 4 bolinhas na região posterior da tireoide são as paratireoides. E observe que aqui tem vasos sanguíneos também conectados a ela, né? Então são hormônios que olha aí, tá vendo? Então quais são os hormônios que as paratireoides produzem? Calcitonina, que o nome já ajuda, calcitonina, cálcio, né? Controla o excesso de cálcio no sangue. E o parato-hormônio, que regula o metabolismo de cálcio e fósforo no organismo. Então, a calcitonina vai controlar o excesso. Se tiver muito cálcio no sangue circulando, vai ter uma maior produção de calcitonina para regular. E o paratormônio vai lá no cálcio e no fósforo, ok? No cálcio plasmático e também atua na taxa de depuração. Por quê? Porque como regula o metabolismo de cálcio e fósforo, se tem muito cálcio e fósforo, tem que ir para fora do nosso corpo, não é? Não pode ficar com excesso. Então ela vai agir, ó, lá nos rins, na taxa de limpeza, né? Na filtração renal. Quais são as disfunções da tireoide? Quando a tireoide está hiperestimulada, né, ou hipoestimulada, vai ter efeitos colaterais no indivíduo. Então, aqui, ó, esse pescoço, parecendo uns calombos no pescoço, é quando há um hiperestímulo da tireoide. Então, ela está produzindo demais, está trabalhando demais. Aí acaba até crescendo a glândula. E aí fica com esse pescoço gogó grande, né? Aqui é só no comecinho, ó, mas aqui já é bem desenvolvido, né? Isso é chamado de bócio, tá? Tem tratamento. Tem países. E isso acontece pela falta de iodo ou o excesso de iodo. Tá? Outro efeito aqui, ó, são os olhos amarelados e para fora. Não sei se vocês estão observando que o olho está para o lado para fora, né? Da órbita direito. Isso aí são efeitos colaterais do hipertireoidismo. Vamos falar de torácica agora. Descendo do pescoço para o tórax, a gente tem o timo. Timo vocês já devem saber bastante, né? Pelas outras aulas de imunologia.
O timo também é uma glândula e ele produz o linfócito T, né, que é precursor dos anticorpos, e está relacionado com o desenvolvimento dos mecanismos imunológicos nos jovens. Nos adultos ele chega a desaparecer. Então ele está aqui, ó, tá vendo essa região? Aqui ampliada a gente vê maior e aqui, ó, tá vendo? São como se fossem dois lóbulos, direito e esquerdo. Também produz hormônios e produz as células. Descendo do tórax, a gente vai para as glândulas abdominais. As glândulas abdominais a gente tem aqui, isso aqui são os rins, tá? Acima dos rins está agarradinho aqui, ó, as glândulas. E como glândula endócrina, ela tem vasos sanguíneos conectados, porque o que ela produz cai direto na corrente sanguínea, tá? Então vamos tirar ela daqui e colocar aqui em cima. Pronto, quando você coloca ela aqui em cima, só que eu vou cortar ela no meio, então cortei ela aí, pá. Quando eu cortei no meio, dá pra ver que tem duas camadas, né? Uma escura dentro e uma mais clarinha fora. Essa clarinha fora, assim, ó, na margem, é chamada de córtex. Essa do meio é chamada de medula. Por que ela é dividida anatomicamente dessa forma? Porque tem hormônios que são produzidos no córtex, aqui, e tem hormônios que são produzidos na medula, ok? A gente vai ver sobre isso agora, mas é dividido justamente por causa da diferença de função. Então eu queria que vocês só chamassem a atenção para vocês observarem que os rins ficam localizados logo abaixo, né, na região posterior, lá atrás do peritônio, logo abaixo da 12ª costela, não, da 12ª costela. E se vocês observarem, tem um vasinho aqui, ó, que assim que a adrenalina, que é um hormônio liberada, ela cai aqui e sobe rapidamente para o coração. Por isso que o coração sente rápido o efeito da adrenalina. Então vamos falar sobre elas, né? Elas são chamadas de glândulas adrenais ou glândulas suprarrenais. A camada cortical, que é aquela bordinha ao redor, ela produz hormônios esteroides, ou seja, hormônios lipídicos de caráter oleoso. Então, um deles são os mineralocorticoides, que controlam a taxa de sódio e potássio no corpo. O outro são os glicocorticoides, que o nome já fala, né? Glicose. Eles regulam o metabolismo de carboidratos e proteínas. E os hormônios sexuais também são produzidos lá, alguns, os hormônios andrógenos, como progesterona e estrogênio, tá? Importante para vocês lembrarem, ó, corticoide vem de córtex. Como ele é produzido no córtex, ele vai terminar com corticoide, ok? Mineralo são os minerais, sódio e potássio. Corticoide no córtex, glicose, carboidratos, glicocorticoide, ok? E se é carboidrato, também é proteínas, ok? E aqui está a ação dele na produção de hormônios andrógenos, que são exemplos de progesterona, estrogênios, ok? Na camada medular, a gente tem aqui, ó, os hormônios talvez que têm a maior força no corpo da gente e que a gente sente de cara quando ele acontece, quando ele é produzido, né, o efeito dele. Então, a adrenalina, também conhecida como epinefrina, ela possui efeito de aceleração do coração, vasoconstrição e aumento de pressão. A adrenalina ela faz com que você fique com o coração bem acelerado. Sabe aquele momento que você vai apresentar seminário lá na frente que você não gosta, que o seu coração dispara, que você fica tremendo, gagueja, tem gente que fica branca, a pressão cai, de repente a pressão aumenta, de repente vontade de vomitar, vontade de ir ao banheiro. Tudo isso acontece por causa desse hormônio chamado adrenalina. O outro hormônio é chamado noradrenalina. Ele é um mediador químico do sistema nervoso autônomo e ele busca manter a pressão em níveis normais, ou seja, ele tenta regular o efeito da adrenalina. Esse hormônio aqui ele é conhecido como hormônio da luta e hormônio da fuga. Por quê? Porque ele prepara o corpo da gente para a briga, para correr, para agir. Claro que às vezes tem pessoas que numa situação de extrema dessa paralisa, não consegue. Mas isso é um caso à parte. O efeito do hormônio é um efeito de aceleração do coração. Ele aumenta a pressão e vai lá, né?
Eles são produzidos em situações de emergência e estresse. O que é que acontece quando a adrenalina é produzida? Ela converte o glicogênio, que é uma glicose em forma de reserva, que está lá no fígado, ela converte o glicogênio em glicose. Como glicose é matéria-prima, né, para formar energia no corpo da gente, depois que ele produzir glicose, ele vai elevar o padrão metabólico das células, ou seja, gastar mais a glicose, usar a glicose para produzir mais energia, para deixar o corpo mais em alerta e dilata os brônquios. Para quê? Para o oxigênio passar mais rápido, porque você vai correr, a pressão vai aumentar, ok? Tem gente que é viciada em adrenalina, faz esportes radicais para sentir aquela sensação, né? Descendo também aí, a gente tem o pâncreas, e o pâncreas ele é localizado no sistema digestório. Quando a gente viu do sistema digestório, a gente já falou sobre ele, né? Então a gente vai só rever. Então tá aqui o fígado, tá aqui o duodeno, e o pâncreas fica atrás aqui, ó, entre o duodeno, o estômago e o fígado, ok? O pâncreas tem a cabeça, o corpo e a cauda, e tem ductos pancreáticos, principal e acessório. Então aqui a gente tem o duodeno, pâncreas, o baço, toda a ligação. Então aqui a gente tem ó, o ducto biliar, porque isso aqui está vindo do fígado, do duodeno, o ducto pancreático, células acinárias, que são as células que produzem o hormônio. O pâncreas ele é formado por células alfa e células beta, sendo que células beta produzem insulina, células alfa produzem glucagon. Aí você diz, glucagon, eu já ouvi falar em insulina, mas glucagon eu nunca ouvi. Vamos ver agora, né? Se bem que vocês viram na aula passada. Mas o glucagon, ele aumenta a glicose sanguínea no sangue. Quando você passa muito tempo com fome, né? Então você precisa de energia. Você não está se alimentando, mas você precisa de energia. Então tem que tirar a glicose de algum lugar. Então o pâncreas vai produzir mais glucagon para quê? Para converter o glicogênio lá do fígado em glicose e também converter proteínas em glicose. Para quê? Para gerar energia lá nas células. Já do lado oposto, quando você acaba de comer, há uma elevação de carboidrato no seu corpo, né, de glicose no sangue. Então a insulina vai pegar a glicose e vai jogar no interior das células para guardar lá, para quando precisar usar. Tá? Então vamos pegar o exemplo do fígado. Você vai pegar o excesso de glicose no sangue, a insulina vai pegar o excesso de glicose no sangue e vai guardar lá no fígado. Faz de conta que o fígado é um armário. E a insulina pegou a glicose e jogou no armário que seria o fígado. Pronto, está guardado. O seu corpo está sem comer, sem ingerir alimento. Então o glucagon vai lá e diz: eu vou tirar lá do armário para fazer as células comerem. Então ele vai lá no fígado e tira a glicose, que está em forma de glicogênio, e distribui nas células, ok? Então a insulina diminui o açúcar, a glicemia, e glucagon aumenta a glicemia. Descendo agora para as glândulas pélvicas, né? A gente tem glândulas pélvicas também são chamadas de gônadas. Na aula de sistema reprodutor a gente falou sobre elas, né? Isso aqui é mais uma revisão também. Então a gente tem aqui o ovário e tem o testículo, o epidídimo, né? Não sei se vocês lembram epidídimo, canais deferentes, né? Os seminíferos aqui dentro. Aqui está o folículo, o óvulo, o córtex, a medula do ovário. Então são chamados de gônadas e são gônadas sexuais. Eles produzem os gametas. Os gametas são as células reprodutivas, que no caso do homem é o espermatozoide, no caso da mulher os óvulos. Mas não só isso, né? Eles produzem também hormônios. No caso da mulher, produz dois. Um é chamado estrógeno, é uma família de hormônios, os estrogênios, e a progesterona. E no caso do homem, somente um, que é a testosterona. Vamos falar um pouquinho aqui. Então, os ovários eles produzem estrógeno e progesterona. Tanto o estrógeno como a progesterona são controlados por hormônio de liberação lá no hipotálamo, né? E pelas gonadotrofinas da adenohipófise. Os estrógenos eles são responsáveis pelo desenvolvimento e funcionamento dos órgãos genitais femininos. Não só dos órgãos genitais femininos, mas das características como um todo. A mama, as gorduras nos quadris e nas coxas, a gordura na mama também. Os estrógenos fazem com que a mulher só tenha pelo em áreas específicas, ou seja, não vai ter pelo no rosto, não vai ter pelo no peito. Com algumas exceções, mas que tem, mas no geral, não.
Os estrógenos vão maturar, né, os órgãos genitais, fazer eles amadurecerem e fechar as epífises dos ossos longos, ou seja, terminar o crescimento ósseo. Tá, e a progesterona entra onde? A progesterona é um hormônio produzido principalmente quando a mulher engravida, quando há fecundação. E aí, quando há fecundação, há um aumento da progesterona pelo ovário, lá num detalhezinho chamado corpo lúteo. Ele vai produzir bem mais progesterona para, digamos que, segurar o bebê dentro do útero. É o chamado hormônio da gestação. No caso dos testículos, produz apenas testosterona, que por si só já é um hormônio forte, bem atuante. Então, a secreção da testosterona também é controlada pelo hipotálamo lá, na região da hipófise, hipotálamo hipófise, e pelo hormônio luteinizante, tá? O LH. Então, quais são as funções da testosterona? Auxilia na maturação do espermatozoide, na produção e na maturação do espermatozoide, né? E também são responsáveis as características masculinas, como o crescimento e desenvolvimento dos genitais masculinos, o crescimento músculo-esquelético, por isso que os homens, o corpo masculino ele tende a ter mais musculatura do que o feminino, por causa desse hormônio. O crescimento e a distribuição dos pelos, e aí já não é mais em locais específicos, é basicamente no corpo todo. E, claro, tem alguns lugares específicos que no caso feminino não tem, que é no rosto, né? No peito. E há um aumento da laringe, que é na região do pescoço, há um aumento da laringe, dos músculos ao redor da laringe. E como há um aumento, há uma alteração na voz, ou seja, um engrossamento da voz, né? E aí eu achei interessante, já que a gente está falando de hormônios, né? E terminou com hormônios pélvicos, das glândulas pélvicas, falar um pouquinho sobre anabolizante, né? Quando a gente fala de esteroide anabolizante, o esteroide é um hormônio de caráter lipídico e tudo bem, até aí tudo bem. Só que anabolizante significa que vai construir, anabolizar significa construir moléculas grandes, construir tecido, fazer crescimento de tecido, né, digamos assim. Então, quando a pessoa utiliza-se de hormônios anabolizantes injetáveis, ela está colocando no corpo substâncias que vão fazer o corpo dela crescer, desenvolver ou ter uma proliferação celular maior do que o que aconteceria se fosse no estado normal. Infelizmente, tem muita gente que toma e não deveria estar tomando, porque o corpo já produz naturalmente. Você realizando exercício físico, você já vai ter um crescimento. Agora, claro, é um crescimento diferente do crescimento que a gente vê nos fisiculturistas, por quê? Porque quando você injeta, você está aumentando as doses. Então é como se você estivesse forçando o seu corpo, né? Infelizmente tem casos aí, ó, que humanos utilizam os que são aplicados em animais, como por exemplo em cavalos, né? Os resultados são esses. Então, olha só, tem um grande efeito da testosterona no corpo é a diminuição da gordura subcutânea. Por isso que muitos atletas acabam recorrendo a tomar testosterona injetável, porque ela tira a gordura, ela queima, ela diminui a gordura. E aí, ó, olha o que acontece com o corpo do indivíduo. Esse aqui, ó, é pele e músculo. Olha o glúteo. Glúteo não. Na verdade é porque não tem mais bunda. Isso aqui é só o músculo revestido pela pele. A camada de gordura que deveria ter aqui na bunda, né, digamos assim, não existe porque ele toma tanto hormônio que desenvolveu o músculo, diminuiu a gordura e ficou músculo e pele. Então você consegue ver, ó, as fibras musculares, a direção delas, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Vê bem. Isso não é bonito. Isso não é bonito. Mas quem toma acha isso bonito, né? Olha a outra criatura aqui. Esse daí danou o anabolizante para dentro e ficou totalmente deformado. Ele pode até se achar bonito, mas olha só o trapézio como ficou enorme. Nem pescoço ele tem mais, ele tem trapézio. Ele tem cabeça, trapézio e tronco. Ele não tem cabeça, pescoço e tronco. Aí você vê essa coisa enorme e a cintura pequena. Vê que coisa estranha. Como esses indivíduos tomaram bastante hormônio, provavelmente o testículo deles atrofiou, porque no excesso o testículo para de produzir e deve ter ficado pequenininho. E deve ter ficado sem funcionamento até. Olha só. Olha só. A pessoa achar isso bonito, hein?
Esse aqui com certeza não tomou somente hormônio, deve ter tomado outros tipos de óleos, né? Que acabou ficando dentro do tecido, ou seja, porque um esteroide é oleoso, então deve ter ficado dentro do tecido preso lá dentro o óleo, não saiu, o músculo criou uma camada de tecido isolando o óleo. Se você cortar aqui, deve sair óleo, como é o exemplo no videozinho que eu vou mostrar quando a gente for falar sobre isso. Então, olha só, não é uma coisa exclusiva só de homens de tomar anabolizante, olha só, né? Um ser humano normal, treinando normalmente, não fica assim, não fica. Olha só. Se você cobrir a cabeça dessa mulher aqui, ó, você vai dizer que é um homem. Mesma coisa é essa. Se você cobrir, você vai dizer que é um homem. Se você fechar os olhos e abraçar uma pessoa assim, você vai sentir que está abraçando um homem. Não é? Porque esse tipo de estrutura muscular não é uma estrutura muscular preparada, né, para o corpo feminino. Até por conta do estrogênio, que o estrogênio ele faz com que o corpo feminino acumule um pouco mais de gordura na mama, que não tem, ó, observem a mama aqui. Quase não tem mama. Praticamente não tem, só tem o peitoral mesmo. Tá vendo? Porque tem uma baixa de estrogênio e tem uma elevação de testosterona que ela deve tomar. Até o rosto fica masculinizado. Olha o que acontece quando se injeta óleos, né? Óleo não é absorvido pelo corpo, porque óleo, claro, dependendo do tipo de hormônio, né? Mas, tipo, tem gente que toma umas misturas aí de vitaminas B, C, X e assim vai, que viram óleo, e aí quando ele injeta, pode estourar, olha só. E quando necrosa, ou seja, a morte celular, meio que apodrece, olha só. Olha só. Tá vendo? Começa a não entrar sangue, porque ele ficou necrosado, e o indivíduo desse acaba perdendo o braço, e perde mesmo. Para terminar a aula, a gente vai ver um videozinho, tá? É um vídeo curto, bem curto. Achei bem interessante, bem legalzinho, falando sobre o sistema endócrino, tá? Então, vamos lá ver esse videozinho para terminar. Existem 3 tipos principais de mensageiros químicos que o nosso corpo usa: os hormônios, os neurotransmissores e os neurohormônios. Esses mensageiros são substâncias que permitem a comunicação entre diferentes células do corpo. Hoje vamos falar dos hormônios. Eles são substâncias produzidas principalmente pelas nossas glândulas endócrinas, além de outros órgãos e tecidos. Depois de produzidos, são liberados na corrente sanguínea para regular o funcionamento de algum processo biológico. Glândulas endócrinas são órgãos que produzem, armazenam e liberam hormônios. Existem 10 glândulas endócrinas principais que fazem parte do corpo humano e chamamos de sistema endócrino o conjunto dessas glândulas e os hormônios que elas produzem. Algumas das glândulas endócrinas mais conhecidas são a tireoide, o pâncreas, os testículos e os ovários. Esses órgãos regulam várias coisas, como a reprodução, a homeostase, o crescimento e o metabolismo das pessoas. Essa regulação é feita por meio da liberação de um ou mais hormônios, dentre mais de 70 tipos diferentes. Cortisol, insulina, testosterona e estrogênio são alguns exemplos desses hormônios. Cada um deles ajuda a regular um ou mais processos do corpo. Por exemplo, a calcitonina é um hormônio produzido pela tireoide que ajuda a regular os níveis de cálcio e fosfato no sangue. Ela faz isso inibindo a ação de um tipo de célula que remodela o tecido ósseo do corpo, conhecida como osteoclasto. Quando os osteoclastos destroem algum tecido ósseo no corpo, é liberada uma maior quantidade de cálcio no sangue. Para regular essa quantidade, a calcitonina faz com que os osteoclastos destruam menos tecido ósseo. Geralmente, o corpo produz e secreta uma quantidade equilibrada de cada hormônio quando necessário, mas por mais incrível que seja o nosso corpo, ele não é perfeito. Milhares de pessoas desenvolvem doenças relacionadas ao sistema endócrino. Vamos pegar como exemplo o hormônio conhecido como insulina. O pâncreas é uma glândula que produz a insulina. Ela é liberada na corrente sanguínea e passa por várias células,
fazendo com que elas absorvam a glicose disponível na corrente sanguínea. Quando existe muita glicose no sangue, o pâncreas libera mais insulina para que as células absorvam o excesso e o sangue volte a ter um nível equilibrado de glicose. Mas muitas coisas podem dar errado nesse processo quando alguém tem diabetes. O diabetes é um conjunto de doenças ligado ao sistema endócrino. Pessoas com diabetes tendem a possuir níveis elevados de açúcar no sangue. Existem diferentes causas e consequências para cada tipo de diabetes. Os dois principais tipos são o do tipo 1, no qual o pâncreas não produz insulina suficiente, e o do tipo 2, no qual as células do corpo não reagem à insulina como deveriam. O do tipo 2 é de longe o mais comum. Sem o tratamento, o diabetes pode levar a pessoa à desidratação extrema, coma e até mesmo à morte. Hoje em dia, uma pessoa com diabetes pode ter uma vida plena se aderir ao tratamento. O conhecimento científico sobre os hormônios e as tecnologias advindas dele tem impactado muito a sociedade. A pílula, um dos métodos de contracepção mais usados atualmente, assim como a fertilização in vitro e os tratamentos para diabetes, tem melhorado a vida de milhares de pessoas. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? A gente está acabando a aula. Na verdade, a gente está acabando a disciplina, tá? Mas para essa aula, não esqueçam de responder lá no ambiente virtual a atividade que eu lancei. Não precisa ser hoje, tá? Pode ser amanhã ou depois, mas não deixem de fazer, até porque na próxima aula a gente vai fazer um simulado, ok?